A paz do nosso Deus esteja no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade. No dia 6 de março deste ano eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto que está sendo propagado em todo o mundo sobre o coronavírus. E naquela ocasião eu falei sobre os crentes que estão desesperados, estão sem saber o que fazer. E hoje eu posto esse vídeo para aqueles que são espirituais e possam entender. Porque nesses dias, após esse movimento todo aí, desde março para cá, existe algumas denominações que colocaram os cultos online. E a Congregação Cristã no Brasil é uma delas. Eles estão fazendo culto online todas as quartas, sábado à noite e no domingo de manhã e domingo à noite, dizendo que agora Deus está abençoando, que Deus está batizando muita gente com o Espírito Santo, e aqueles irmãos e irmãs que foram perseguidos, foram desprezados e muitos até punidos por aceitarem o meio de comunicações antes dessa decisão que o Braz tomou, que eles tomaram essa decisão agora, esse ano, do mês de março para cá. E agora os crentes estão aí defendendo eles. Que pode ser feito, porque eles lá receberam essa orientação, então agora pode ser feito. Mas o que eu fico observando é que a Irmandade, elas estão igual essas pessoas quando vão colocar seus representantes no país, quando chega a eleição. Eles prometem, faz muitas promessas, e aí eles acreditam e votam neles, dando aquele voto de confiança. E quando chega o dia que eles ganham a eleição, nada do que eles prometeram cumprem. Aí passa-se 4 anos, volta a ter a outra eleição, e aquelas pessoas esqueceram de tudo que aconteceu anteriormente. E acreditam novamente nesses homens e votam neles. Então os crentes estão assim, principalmente os crentes da Congregação Cristã no Brasil. Quando eu digo crente da Congregação no Brasil, é porque existem crentes que são crentes da Congregação Cristã no Brasil, e existem crentes que são crentes na Congregação do Brasil, ou no Brasil. Né? Existe uma grande diferença de ser da congregação e ser na congregação. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu explico. Mas eu não estou nesse momento para explicar esse detalhe. O que eu quero deixar claro é que no ano de 2014, o Braz, na direção dos seus líderes, os anciões, eles lançaram a circular toda a Irmandade em todo o Brasil e até no exterior, que a congregação não se valia de meios de comunicações. E eu vou enviar esse escrito para os contatos que eu tenho, para que eles possam entender que o que eu estou contando aqui não é... Eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém, mas eu não posso dizer a verdade e falar da verdade. Eles perseguiram, eles ameaçaram os crentes na época, em 2014, com essa circular, criticando uma outra denominação chamada Congregação Cristã Ministério de Jandira, na ocasião, que eles estavam usando meios de comunicações, mas que não era a Congregação Cristã no Brasil. Que eles não se valem do meio de comunicação. Foi o que eles falaram nessa circular. E ameaçou que aqueles que usassem esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação, poderiam até perder seus cargos, com ameaça. Que a congregação ela não mexe com essas coisas. A congregação ela tem seus cultos, e Deus revela a sua palavra naquele culto, e uma série de coisas que está nessa circular. Depois eu vou passar para os contatos que eu tenho. E depois de 2011, que foi antes de 2014, eles fizeram um tópico de ensinamento também, falando sobre essa situação de internet, meio de comunicação. E hoje eles estão usando esses meios de comunicação como se o povo fosse esquecido, que não tivesse memória. Eu, pelo menos,
Graças ao eterno Deus eu tenho uma boa memória. E eu lembro que foi lido várias vezes essas circulares, nos advertindo e dizendo até que eles fizeram isso para que nós não viéssemos a errar. E hoje eles estão errando, né? Eles mesmo que estavam preocupados que nós não íamos errar, eles estão cometendo essa falha. Eu não tenho nada contra a internet, contra os meios de comunicações. Mas como eles se julgavam ser os donos da verdade, e que tudo é revelado pelo Espírito Santo de Deus, e assim, o Espírito Santo de Deus ele revela uma coisa hoje, e amanhã ele desfaz daquela revelação que ele revelou hoje. Ele torna a revelar uma outra diferente, contradizendo com aquela que ele revelou anteriormente. É o que acontece na congregação cristã no Brasil. Esses homens cheios de autoridade, cheios de si, cheios de hipocrisia, eles falam e dizem e escrevem, e o povo que é da congregação cristã no Brasil tem que descer em goela abaixo e engolir tudo. Eles não podem ser contra, eles não podem falar, não podem questionar, eles não podem falar nada. Ainda que alguns não aceitem, não podem falar nada, porque eles são os donos da verdade. Eu, com toda sinceridade, eu pediria que esses homens poderosos lá do Brás, na liderança do ancião Cláudio Massola, hoje que é o presidente da congregação cristã, e demais irmãos que compõem lá aquele corpo de hipocrisia, a primeira coisa que eles deveriam ter feito era pedir perdão a toda a irmandade por esse equívoco que eles cometeram ao longo dos anos, dizendo que a congregação não se valia do meio de comunicações, e agora Deus abriu um parênteses, aceitando que fosse permitido, devido à ocasião que nós estamos enfrentando, essa pandemia chamada coronavírus. Eu sinto uma vergonha tão grande de ouvir esses homens falarem, dizerem essas coisas e não se retratar naqueles equívocos, naqueles erros gravíssimos que eles cometem, e a igreja não se manifesta, a igreja não fala nada, e hoje estão até defendendo eles, dizendo assim, mas Deus está abençoando, Deus está batizando com o Espírito Santo, está sendo um culto maravilhoso online. Então quer dizer, uma palavra lá do Brás sai revelada para todo mundo. Os irmãos se esqueceram que Roma, na pessoa do Papa, quando eles fazem as suas celebrações importantes que eles julgam, é em cadeia nacional, e que aquilo que eles falam ali, aquela missa que eles celebram, é para todo mundo conectado na internet ou pela televisão, pelos meios de comunicação assistir. Hoje a congregação cristã do Brasil está na mesma situação. Elas estão como se fosse o Papa lá no Brás. Uma pregação para todo mundo ouvir. É só na cabeça de tolo, é só na cabeça de pessoas que não são espirituais é que entram essas coisas. Irmãos, vamos ser espirituais. Aí, irmãos, fala que a gente quer ser perseguidor da obra. Eu não sou perseguidor da obra, eu nunca fui perseguidor. Eu sou a favor da verdade. Eu não posso aceitar essas mentiras, essas hipocrisias, esses enganos que esses homens colocam na mente das pessoas e as pessoas acabam aceitando, porque não tem para onde correr. Eles acreditam que a congregação cristã no Brasil é que vai levar eles para o céu. Então, se é a congregação cristã que vai levar eles para o céu, eles não têm para onde correr. Eles têm que ficar ali, sendo sufocado, maltratado, perseguido, desprezado. Interessante dizer, eles falaram que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo nesses cultos online, e as mulheres continuam semi-nuas, as mulheres continuam maquiadas igual o Patati e Patatá, aqueles dois palhaços, falando mal um do outro, odiando uns aos outros, e recebe essa manifestação. Eu não entendo. Eu queria entender, eu queria que eles me explicassem. Porque a Escritura diz que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz. Ele pode fazer obras parecidas com aquilo que Deus tem poder para fazer. E as pessoas, por não conhecer as Escrituras, por não ocupar o seu tempo em meditar nela, acabam aceitando tudo o que o diabo tem feito dentro dessas igrejas, e eles aceitam de uma forma tão gloriosa. O Senhor está falando, o Senhor está abençoando. Hipocrisia, mentira, mentira. Ocupe os seus tempos em meditar na palavra, buscar entendimento, que o Espírito Santo de Deus ele abre o nosso entendimento. Mas para isso devemos amar a sua santa e bendita palavra.
se não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nunca que a palavra de Deus vai ter morada no coração. Precisamos deixarmos dessas hipocrisias e saber que nós é que temos a força de Deus. O povo tem a força de Deus. Deus ele escolheu foi os pequeninos, os simples, e ocultou essas grandes coisas dos sábios e entendidos. E eles estão ali na cadeira julgando ser sábio e fazendo loucura, falando asneira e dizendo para o povo, ó, é assim que tem que ser feito. Nós oramos, Deus aprovou, Deus confirmou. Pura mentira, pura falsidade e pura hipocrisia. Irmãos, abra os olhos espirituais. Amem a Deus sobre todas as coisas. Medite na sua santa e bendita palavra, que vocês vão receber sabedoria de Deus. Vocês vão receber entendimento. Vocês vão saber discernir quando alguma coisa vem da parte de Deus e quando alguma coisa vem da parte do diabo. É o que tem acontecido. Eu, com toda sinceridade, eu não posso deixar de falar essas verdades. Eu não posso deixar de falar, porque Deus vai me cobrar. Porque se Ele me deu o entendimento para falar dessas verdades, e se eu não falar, eu vou ser taxado como covarde. E naquele dia eu vou prestar conta a Ele por tudo aquilo que Ele me concedeu e eu deixar de falar e de pregar e de dizer a verdade. Eu não tenho nada contra a congregação cristã, não tenho nada contra outras denominações, porque a porta que leva eu e você para o céu chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é que nos vai levar para o céu. Nenhum outro caminho, nenhum outro ser. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com os apóstolos, aquelas mensagens duras, e Pedro falou assim, Senhor, o povo está indo embora. A palavra está sendo muito pesada, muito dura. E o Senhor Jesus virou para ele e falou assim, vocês querem ir também? E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, falou assim, para quem iremos nós? Para quem? Ele não disse para onde iremos nós, não. Ele falou para quem? Porque naqueles dias estava Caifás, Anás, estava ali aquele plenário de sacerdotes, ocupando as cadeiras de Moisés, e estavam julgando o povo, estavam pesando ao povo carga pesada, e não colocavam um dedo sequer para ajudar. E o único que estava ali em condição de ouvir, de dar chance para aquelas pessoas de receber a vida eterna, a oportunidade, chamava-se o Senhor Jesus Cristo. E hoje, da mesma forma, é o único caminho que conduz o homem ao céu. É somente Ele. Nenhuma denominação debaixo desse céu conduz o homem a Deus. Eles podem até moralizar a pessoa, mas espiritualizar é somente o Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós e derramou o seu sangue. Então que vocês possam entender essa mensagem e guardar nos seus corações e olhar somente para o alvo e consumador da fé, chamado Jesus Cristo. Porque o homem é falho, o homem ele cai em contradição. Eu vou mandar esse tópico de ensinamento e essa circular ameaçadora que eles, ao longo dos tempos atrás, ameaçavam a Irmandade, dizendo que a congregação não usa de meio de comunicação. Que o eterno Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja desses hipócritas nesses dias e nos dias futuros que hão de vir ainda. Amém.